Eu acho que a gente está precisando ter uma conversa bastante séria a respeito de comentários, tanto de seguidores como de outras pessoas que abordam a questão do autismo, que é a respeito da dificuldade das pessoas compreenderem a condição, terem o conhecimento de que os diagnósticos eles aumentaram, fundamentalmente das características relacionadas à condição autista e a aceitação desse processo. Volta e meia, existem comentários de pessoas atacadas dentro das redes sociais quando falam a respeito desse tema, quando buscam informações a respeito desse tema, e isso não é legal. Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: existem dois componentes que nós precisamos agregar a esse grupo de pessoas que se colocam à disposição de combater a condição autista. Eu acho que nós precisamos falar de dois alicerces essenciais. O primeiro deles é potencializar a ação da inteligência. E o segundo componente é trabalhar com uma habilidade social importante, que é a potencialização da civilidade. Então vamos começar a potencializar a questão da inteligência. Isso é extremamente importante, porque quando nós potencializamos a inteligência, nós preenchemos lacunas, vazios, espaços em aberto dentro do nosso processo de cognição que tornam a nossa cabeça com um processo de ausência. Então vejam, clinicamente falando, profissionais que atuam na condição autista, psicólogos, médicos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, neuropsicopedagogos, fisioterapeutas e assim por diante, eles constatam, verificam no dia a dia tudo aquilo que é pesquisado e comprovado cientificamente no mundo acadêmico. Nós clínicos observamos que sim, há uma desregulação de humor, que sim, existe uma hipersensibilidade sensorial, que sim, existe rigidez cognitiva, que sim, existem padrões recorrentes e persistentes de comportamento, que sim, mesmo com uma linguagem preservada, existe um prejuízo nesta linguagem expressiva e receptiva. E todo esse conjunto de informações geram em crianças, adolescentes e adultos, meninos e meninas, homens e mulheres, independentemente do seu nível de suporte, prejuízos e necessidades de suporte. Esse exercício clínico, ele é construído, ele é pensado, uma metodologia é desenvolvida a partir de uma base científica. Então veja, essa base científica, ela hoje se constitui em diferentes núcleos no mundo todo, inclusive no Brasil, que buscam conhecer uma alteração que é neurológica e as consequências dessa alteração neurológica no campo emocional, comportamental, social, de toda essa população. E isso tudo é registrado em plataformas seríssimas de pesquisa, inclusive eu recomendo uma delas, que é a PubMed, que falam a respeito disso. Então, enquanto não existe
essa potencialização de inteligência por parte de algumas pessoas, eu recomendo com que toda a crítica, a desqualificação aplicada a pessoas comuns do dia a dia que falam sobre a condição autista sejam todas reportadas, por exemplo, à plataforma da PubMed. Não a pessoas na condição autista, não a pais com filhos na condição autista. Até porque essa verificação sintomatológica, ela é maciçamente verificada e comprovada por pessoas que convivem com outros seres humanos que estão dentro da condição autista. Potencialize a sua inteligência. Você vai perceber que esse vazio, esse oco que se estabelece no seu cérebro, ele vai ser preenchido e isso vai poder te trazer uma empatia maior e, fundamentalmente, argumentos sólidos para que se possam discutir as coisas. Em relação às habilidades sociais, eu me choco muito porque as colocações feitas a pessoas na condição autista, a pessoas que se colocam à disposição de falar da condição autista, elas são feitas de uma maneira com muito pouca empatia. E até aí não é tão grave. Muito mais grave do que a falta de empatia é a falta de educação. Palavras de baixo calão, expressões pejorativas, uma desqualificação, não à condição autista, uma desqualificação ao humano, à pessoa, que torna esse processo crítico absolutamente inválido, porque quem critica se apropria de uma sujeira e um submundo tão sujo que tira a oportunidade de conversarmos de maneira aberta sobre aquilo que você desconhece, que é um direito seu desconhecer. Mas você pode argumentar, você pode trazer a sua dúvida e até a sua indignação de uma forma amorosa, de uma forma inteligente e não de uma forma primitiva. Esta falta de habilidade social é uma grande característica da condição autista. E você acaba criticando aquilo que você diz que não existe, se apropriando de maneira bem diferente do que a condição autista, de uma agressividade e de uma desnecessária postura que só o torna, dentro da sua crítica, muito menor e muito inferior àquilo que você critica. Concluindo esse vídeo, todos os profissionais ligados à especialidade da condição autista, pais, maridos, esposas, milhões de pessoas diagnosticadas na condição autista, elas têm por finalidade unicamente construir uma cultura de respeito, uma cultura de uma efetiva e verdadeira inclusão. Não existe um interesse competitivo, até porque nós temos muito mais do que fazer na nossa vida do que isso. Agora, nós buscamos construir o conhecimento, nós buscamos potencializar a inteligência. E nós tentamos fazer isso da forma mais agradável e educada possível. Então, por favor, critique. A crítica é muito positiva. Coloque a sua dúvida. Mas seja um ser humano. Se comporte de uma forma
adequada e saudável. Isso tornará esse processo muito mais rico. Um abraço.